Agora a gente quer ver o que o Lula vai fazer para se defender dessa delação aqui. Vocês lembram do El Pollo Carvajal, o ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, da época do Hugo Chávez? Pois bem, ele estava fazendo ali as suas delações e a última notícia que saiu é que ele resolveu colocar na mesa e entregar todos os documentos e as provas em que a PDVSA, aquela grande estatal empresa de petróleo da Venezuela, ajudou a financiar as eleições do Lula aqui no Brasil. Ele falou com todas as letras e resolveu provar. Essa é a última informação que saiu e a gente vai mostrar tudo para vocês, porque se tudo for comprovado, a Interpol tem tudo nas mãos que precisa para colocar o Lula naquela lista negra. A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui, que tem repercutido, e outros assuntos mais. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí, já comenta e ajuda a gente a chegar na nossa meta de 10 mil inscritos. Pessoal, vamos de matéria aqui. Essa última informação que saiu aqui agora do El Pollo Carvajal, ele conseguiu agora, ele na verdade decidiu entregar todas as provas e os documentos que ele tem desse caso, especificamente aí das eleições do Lula e do PT em todo o Brasil. Olha só essa publicação feita aqui, pela aquela juíza, que é a Lins Grillo. Ela estava falando aqui com Elisa Robson, que estava participando de todo esse trâmite aqui do El Pollo. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou ilegalmente a campanha de Lula no Brasil. Lembrando que a PDVSA é uma grande uma empresa petrolífera da Venezuela, tá? Uma das maiores estatais ali, envolvida até o pescoço com todo o grupo do cartel de Los Sois. Isso aqui não é brincadeira, não. Me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal por meio eletrônico. Então, nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né, em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau, isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediários, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. Primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra-se de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então, iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer para a gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim, eu perguntei, né? Foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né? O que ele estava achando. E ele ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Pessoal, isso aqui é um negócio muito sério, porque agora, se a gente pensar bem, a Interpol tá com tudo se realmente for tudo comprovado aí, a Interpol tá com tudo nas mãos aí para poder desbancar um dos maiores grupos aí de criminosos aqui da América do Sul. Estão falando aí seriamente que provavelmente aí até o Lula faz parte aí do grupo do cartel de Los Sois aí, se tudo confirmar, se exatamente for isso mesmo.
tá bom? Isso aí, essas notícias aí vão sair de novo, porque agora o julgamento do El Pollo, ele tá marcado agora para o dia 29 de outubro, praticamente semana que vem, e a gente vai ter muitas informações sobre isso aí. A gente vai trazer tudo aqui para tirar qualquer tipo de fake news. A gente está fazendo aí um cronograma de tudo que pode vir a acontecer desse caso. A gente sabe que é uma situação que o Lula nem o PT não esperava de maneira nenhuma estar envolvido aí numa delação depois de tanto tempo, igual aconteceu aí com essa situação. Agora a gente vai colocar uma outra publicação aqui feita pelo Paulo Bilinski, onde a situação ela se encontra de uma maneira muito complicada, praticamente em todo o Brasil, porque o Brasil hoje ele é um país que 22% da população brasileira vive sob regra de organizações criminosas. Olha só aí essa matéria que o Paulo Bilinski trouxe pra gente aqui, o deputado federal. Cozinheira foi morta pelo crime organizado porque se negou a envenenar policiais militares. O que uma cozinheira tem a ver com o crime organizado? Isso é domínio de cidades. O crime domina completamente todos os aspectos da vida dos cidadãos brasileiros. Mais de 22% do território brasileiro está dominado pelo crime organizado. Isso significa que eles vendem gás, vendem energia elétrica, vendem transporte, mas também significa que eles mandam na vida do cidadão e agora estão condenando à morte aqueles que se opõem às ordens do crime organizado. É por isso que o foco da segurança pública tem que ser em combater a existência de organizações criminosas no Brasil. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa luta. Uma cozinheira foi morta. Pessoal, isso aí foi uma notícia assim horrível, né, de tudo que vem acontecendo no Brasil. A gente sabe que principalmente no Ceará o negócio tá fugindo totalmente do controle. E há uma coincidência muito grande quando você vê que principalmente quando o Estado ele é dominado há muito tempo ali essas organizações criminosas, pode ter certeza que os governantes ali são de esquerda. Parece que é tipo uma coincidência, mas muito grande mesmo. A gente vai colocar aqui uma outra publicação para a gente comentar sobre um assunto que tem repercutido muito também, que é a perseguição que o Eduardo Bolsonaro está sofrendo dentro dos Estados Unidos. Teve aquela situação de um carro rondando a casa dele, saiu algumas especulações dizendo que era do ministro Alexandre de Moraes que tinha pedido à Polícia Federal, está investigando ele ali, possivelmente fazer um sequestro e trazer ele para o Brasil. Olha só essa publicação aqui que ele fez aqui. A gente tentou dar uma mudada de vida aqui em casa, nesse exílio que a gente está vendo nos Estados Unidos, para que eu tivesse mais presença em casa também. E a gente tenta protegê-los. Só que também chega um momento, né, não tem como blindá-los de tudo, né, e é bom que eles saibam, em determinada medida, o momento em que nós estamos nessa nossa guerra dentro do Brasil, para ficar atento com relação a esse tipo de situação. Eu, por um lado, eu acabei ficando feliz que ela estava atenta àquilo que estava ocorrendo na vizinhança e imaginou que pudessem ser ali pessoas enviadas pelo Alexandre de Moraes, ainda que de maneira ilegal. Por outro, a gente sofre com esse trauma, com esse estresse, que realmente não é legal. Tive que voltar para casa, tive que acalmar ela, etc. Graças a Deus, minhas crianças elas ainda são pequenas, então elas não entendem, mas a gente fica preocupado, porque, poxa, se chegou alguém aqui na minha casa, amando do Moraes, amando do regime brasileiro, eu vou começar a me preocupar mais quando andar com meus filhos por aqui. Eu vou ficar mais arisco, né? Eu vou ficar mais atento, eu vou redobrar minha vigilância, eu posso até mudar um pouco da minha conduta, não de uma maneira paranoica a ponto de estressar e impactar a minha vida familiar. Mas, enquanto homem, eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para evitar uma pior. E nós também tivemos, né, aí o Paulo Figueiredo, nós tivemos informação de uma inteligência estrangeira dizendo que sim, que há uma vigilância sobre nós aqui. Então, esse tipo de coisa é que vai nos deixando em sinal de alerta e esperto para não dar mole, né? Para não dar munição para o inimigo. Como eu falei, em forma de vigilância, como eu disse, a questão de como é que tudo aconteceu lá na prisão da Carla Zambelli. Então não são paranoias e fatos isolados ou coisa da minha cabeça. Isso de fato pode acontecer. Mas graças a Deus as crianças também são o mais importante. E a Heloísa, eu vou conversando com ela aqui durante o dia, ela entendeu e acabou digerindo bem, em que pese, né, o susto. Coloque nos comentários pra gente saber qual que é a sua opinião sobre esse fato aí. O que você acha aí dessa perseguição toda que o Eduardo Bolsonaro está sofrendo nos Estados Unidos? Porque a gente sabe aí que depois que saiu essas leis magníficas aí pro Alexandre de Moraes, pra esposo, pro escritório, por tudo aí, a gente sabe que a pressão ela tende muito a aumentar, com certeza aí, pros próximos dias, pode perder o mandato, pode ser cassado. A gente sabe que eles vão dar um jeito sim de
de certa forma, lascar com a vida dele, de certa forma também. A gente vai colocar aqui agora uma outra publicação, feita aqui pela Eise Fatos, onde o ministro Nunes Marques deu uma aula ali de jurisprudência ali dentro do Supremo Tribunal Federal, porque estava tendo ali uma pauta de votação entre ideologia de gênero dentro das escolas, e o ministro Cássio Nunes, ele afirmou que a escola não é lugar para a sexualidade, divergindo completamente aí do ministro Alexandre de Moraes, que disse que não é possível que até hoje, em pleno século XXI, com essas palavras que ele disse, esse assunto seja tão mistificado como é. E aqui ele deu uma aula que ele disse realmente o que todos os conservadores pensam sobre a questão aí da sexualidade. Criança não tem que ser sexualizada, esse tem que ser assunto para maiores de idade e não tem que ter esse tipo de coisa aí nas escolas aí para crianças aí a partir de 8 anos de idade. Você concorda? Olha só essa publicação. Aproveitando o ensejo, em relação à tão pré-falada e invocada liberdade de cátedra, como quase todos os direitos do nosso sistema positivado, ela encontra limites, especialmente quando o público-alvo se trata de crianças. Refiro-me especialmente à questão da discussão sobre gênero e sexualidade no ensino fundamental. A nossa Constituição Federal afirma, no seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A exposição de crianças e até adolescentes a discussões e polêmicas de grande abstração e complexidade pode revelar-se, paradoxalmente, um modo opressivo de ensino. Não se pode atribuir plena consciência sobre temas complexos a quem ainda está em processo de construção das estruturas cerebrais e psicológicas. Pela mesma razão neurocientífica, a imaturidade cognitiva de crianças impúberes justifica a completa inadequação de temas de identidade e de gênero no ensino infantil, visto que tais temas envolvem ideias densas e autorreflexivas que o cérebro infantil seguramente não processa com a mesma maturidade de um adulto. Exigir da criança reflexões ou escolhas que pressupõem uma consciência avançada é, em certo sentido, eliminar o direito de amadurecer no seu próprio ritmo. A educação infantil, por isso mesmo, deve evitar sobrecargas cognitivas e dilemas éticos e emocionais que pertençam a etapas posteriores da vida. Preservar a infância não é conservadorismo, é reconhecer que toda liberdade genuína nasce da maturidade e que apressar esse processo significa limitar a liberdade futura do adulto que essa criança se tornará. O ambiente escolar, nesse sentido, deve ser um espaço de descoberta e curiosidade, não de conflagração ideológica. Educar a criança é conduzi-la a compreender o mundo por si mesma, de forma gradual, respeitando a marcha natural de sua consciência e evitando toda antecipação de conflitos. Falou claramente que escola não é o lugar para sexualidade infantil, porque essa situação aí ela tá fugindo do controle. A gente sabe aí que a situação da esquerda, tanto que ela prega aí o lado contrário de toda essa história. Pessoal, esse aqui foi as notícias que a gente conseguiu trazer nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal a bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser.